quero compartilhar uma palavra de um homem que lutou contra a injustiça, não de uma forma de um ativismo. Gênesis capítulo 37, não vai dar tempo de eu ler todo, eu teria que ler do capítulo, versículo 1 até o 36, mas eu não vou ler, por causa do tempo. Gênesis capítulo 37, versículo 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações, seu pai na terra de Canaã. Essa história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais José do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica para talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Eu vou só até aqui, e daqui até o versículo 36 eu vou contar essa história, tá? José era um filho, era o mais novo de Jacó. Jacó, ora, amava mais Jacó, porque, como a palavra diz, era o filho da sua velhice. E Jacó fazia uma coisa que não era muito legal. Ele levava notícia ruim para os pais, entendeu? Ah, o fulaninho fez isso, pai. Sabe, eu nunca fui assim. Mas sabe aquele que chega para fazer fofoca? Na verdade, ele ia contar para o pai. E os irmãos dele odiavam ele. E odiaram muito mais um dia em que ele teve um sonho, que ele diz que, no versículo 10, no versículo 9, desculpa, versículo 8. Eu vou ler o 9, vou acabar tendo que ler. Versículo 5. José teve um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram mais ainda. Pois lhe disse: rogo-vos este sonho que eu tive. Deixa eu contar esse sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de em pé, e os ossos peixes rodearam e se inclinavam perante o meu. E depois ele contou outro sonho, no versículo 9, e referiu ao seu irmão, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. O que estava dizendo nesse sonho? Que os irmãos, e inclusive os pais deles, iriam servir ele, que ele seria líder sobre todos. Olha, ele era o mais novo, e Deus estava mostrando em sonhos para ele, que ele iria ser líder deles. Ora, os irmãos já não gostavam dele, e ele ainda conta um sonho, que ele diz, nesse sonho, que ele ia mandar neles. Os irmãos odiaram muito mais. E o que acontece exatamente no texto? Chega um momento que os irmãos estão no campo. Jacó manda José para saber como é que estavam os irmãos. Quando ele vai atrás dos irmãos, os irmãos pensam da seguinte forma: cara, vamos dar destino nesse cara. Pegaram José, rasgaram, tiraram a roupa que ele havia ganho do pai e colocaram ele dentro de um poço seco. Um poço. Quem aqui já pegou água de poço sabe, dependendo da profundidade, um poço seco. Largaram ele lá dentro do poço. Passou um tempo ali, eles estavam pensando: vamos matar, não vamos matar? Isso que é tudo irmão, gente. Vamos matar ele, não vamos matar? Decidiram, porque viram alguns da Síria, uma caravana vindo na direção deles, eles vão vender ele como escravo. Quando chega aquela carruagem, eles chegam assim: olha, nós temos aqui um escravo, nós queremos vender. E venderam ele por em torno de 20 siclos, o dinheiro da época. Venderam como escravo o próprio irmão. Passando dali, os próprios que compraram ele, vendem para Potifar, que era aí sim dentro do Egito, e Potifar era um comandante do exército de Faraó. Vendem então para o Egito. E essa é a história, tá, de José. E o que eu quero falar assim é exatamente sobre isso. Gente, ele tinha tudo para levantar a bandeira da injustiça.
Os irmãos odiaram ele, os irmãos colocaram ele dentro de um poço seco, os irmãos venderam ele como escravo. E sabe qual foi a história que contaram para o pai? Pegaram a roupa dele, pegaram um animal, mataram um animal, pegaram o sangue do animal, mancharam de sangue e deram para o pai: olha, algum animal, uma besta fera no campo, dilacerou teu filho, vê se é do teu filho mesmo essa roupa. E o pai, quando Jacó pega, Jacó fica por semanas de luto, por causa da morte do filho dele, que ele amava tanto. Ou seja, um ambiente de injustiça tão grande. Quando você vê algumas notícias, não dá uma raiva? Gente, como eu queria ter uma toga. Gente, como eu queria ser um policial naquela época. Gente, como eu queria ser um militar, não. Militar tem o Wagner aqui. Gente, como eu queria, sabe? Porque a injustiça. Quantos viram aquele menino acorrentado num latão acorrentado com as duas mãozinhas assim acorrentado? Quantos viram aquilo ali? Gente, como pai, aquilo ali me deu uma indignação. Eu quase peguei o celular, atirei longe, só não atirei porque Deus livre, não dá para tirar. Mas a indignação, porque eu pensei assim: meu Deus, não quer dar para mim, eu cuido. Passa-se alguns dias, eu vejo um filho que mata o pai, porque não diz para o pai que estava gastando o dinheiro da empresa, e ele ficou todo errado, e tirou a vida do pai, programou a morte do pai num assalto. Gente, são coisas que nós estamos vivendo, isso vai gerando indignação. Só que Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 6. Coloca aqui, Mateus capítulo 5, versículo 6. Logo que Jesus inicia, uma das primeiras pregações de Jesus, que fala lá no Sermão do Monte, Jesus fala isso, que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão, diga comigo, fartos. Olha o que fala o texto: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus vivia num contexto onde os romanos, eles comandavam tudo realmente. Uma injustiça generalizada, o povo passando fome, uma miséria social muito grande naquela época. E Jesus chega e diz assim: olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Sabe, nós devemos sim levantar a bandeira da justiça, mas não conforme o mundo. Nós não devemos ser ativistas, nós não devemos ser ativistas daqueles que, não, agora sim, vão derrubar tudo, vão fazer, não é isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser sim um embaixador dele na terra, para você clamar pela justiça de Deus. Porque quando José, diante de toda injustiça, humilhado pelos irmãos, tido como morto por seu pai, vendido como escravo, tendo a sua liberdade tirada, gente, quando lançaram a nota, quando lançaram uma nota aí de fechar tudo às 22 horas, eu pensei, não, eu vou falar um negócio. Eu disse, não, gente, pelo amor de Deus. Aí o Espírito Santo começou, não, calma, não é tua função isso. Não é tua função, você não precisa ir para as redes sociais para bater boca com ninguém. Você não precisa, tem as pessoas que são levantadas no meio da política, no meio das esferas jurídicas, que são levantadas para determinadas coisas. Então deixa eu dizer uma coisa, Deus não te chama para você combater a injustiça com a força do teu braço. Quando Deus chama José, a história de José é cercada de injustiça. É lançado num poço porque ele simplesmente interpretava sonhos. Abra comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que eu quero acelerar um pouquinho aqui e compartilhar para vocês o que fala nesse texto. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Quantos de nós, ao ver a injustiça, não queremos tomar decisões com a nossa própria força, do nosso próprio jeito? Ora, te coloca no lugar de José, o que você faria na tua vida? Eu sei por mim, eu sou uma pessoa paciente até um ponto, depois, se o Espírito Santo não controla, gente, você imagina tudo que cerca a história de José, ela se resume numa palavra: injustiça. Agora, como você se sente relacionado a isso? Pô, pastor, fui injustiçado no meu trabalho. Pô, sou injustiçado dentro da minha casa. Pô, pastor, sou injustiçado até mesmo dentro da igreja. Pô, pastor, eu sou injustiçado. Como você vai combater isso? Se você levantar a bandeira da injustiça conforme esse mundo, você vai partir pro olho por olho, dente por dente. Deus não quer mais isso. Deus quer sim que você tenha fome e sede de justiça, como José teve. E o que é ter fome e sede de justiça? É guardar firmemente a confissão da esperança, ok? Ei, eu sirvo a um Deus, Ele me permitiu que eu ficasse dentro do poço, ok? É Ele quem vai me tirar desse poço. E quem conhece a história de José, José, por causa do sonho, vai para um poço, mas por causa do sonho, ele passa a ser governador dentro do Egito. O homem mais importante fora de Faraó, tirando o Faraó. E o próprio Faraó disse: não há nenhum homem com tanta sabedoria no Egito que possa ocupar essa função senão você, José. Mas você imagina se José, no momento que tivesse a oportunidade de se soltar, ser livre, ele voltasse para matar os irmãos dele, cada um dos irmãos, menos Rúben, porque Rúben não foi a favor do que foi feito com José. Mas se ele chegasse em Judá, porque Judá que foi, entre aspas, podemos dizer, o sem vergonha, foi Judá que arquitetou praticamente tudo. Ele chegasse em Judá e botasse na parede: agora você vai ver o que é ficar dentro de um poço, você vai ver o que é ser vendido como escravo, você vai ver o que é ser humilhado, você vai ver o que é passar por culturas que você não tem ideia, você vai ver o que é passar como um morto para o meu pai, fazer meu pai sofrer. Você vai ver, Judá. Quantos de nós não faremos isso? Só que quando nós desenvolvemos o Espírito Santo dentro de nós criamos dentro de nós o senso da justiça que vem do céu. E é esse senso da justiça que vem do céu que nós temos que ter fome. Deus vem derrubar com cada um, não é com bala, não é metendo tiro, não é derrubando um muro, não é chutando porta. Jesus não veio fazer isso, é isso que o judeu esperava, que Jesus viesse fazer. Jesus: eu não vim fazer isso, a minha justiça não se cumpre dessa forma, a minha justiça não se cumpre dessa forma. Vocês precisam entender que vocês precisam ser cheios da justiça que vem do céu. E nós somos rodeados num país muito injusto, socialmente, um país injusto em várias questões, até brincando, até no meio do futebol tem injustiça. Não é verdade? Tem injustiça. Hoje foi uma injustiça. Há injustiça. Só que nós temos que cuidar, porque a injustiça produz indignação em nós e nos desvia do nosso chamado. A injustiça faz com que a gente deixe de guardar a confissão da esperança, e a gente começa a vacilar, porque a gente passa a não acreditar em quem fez a promessa que vai cumprir em nós. Abra comigo em Salmo 121, coloca para mim aqui, Salmo 121, versículo 4. José, então, ele viveu nesse ambiente de injustiça, mas ele não permitiu com que a injustiça entrasse no seu coração. Na verdade, quando ele é lançado no poço, a história de José, tão bonita no final, mas ninguém conta, ninguém sabe o que é passar por que ele passou. Mas quando aponta, se não fosse o poço,
na vida de José, o poço é o início do arrependimento. Ele viu ali, cara, eu dependo de Deus. Se José, quem sabe, fosse colocado em qualquer outro lugar e se soltasse, ele seria, quem sabe, o próximo Caim, que mataria o seu irmão. Essa é a verdade. Mas como Deus trabalhou no coração dele arrependimento, Salmo 121, versículo 4 diz que é certo que não dormita. Dormita é uma palavra que a gente pode traduzir para o nosso português melhor. Não tira cochilos. É certo que não tira cochilos e nem dorme o guarda de Israel. Tem injustiça na tua vida? Descansa em Deus. Sabe o que é ser cheio da justiça? É confiar cada vez mais que a tua causa, quem cuida é o Senhor. Você sabe o que a palavra diz? E inclusive diz no estatuto da igreja, que o irmão não deve entrar em juízo no fórum contra outro irmão. Isso diz na palavra. Você sabia disso? Diz na palavra isso. Quantos irmãos, não aqui, mas eu conheço, que entram em juízo contra seu próprio irmão no fórum? Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque não há nenhum sábio entre vós para administrar, para resolver esse caso. Deixa eu dizer uma coisa, se você, quem sabe, está vivendo dentro de um poço, isolado de todo mundo, se você está vivendo dentro de um poço, te colocaram dentro de um poço, te excluíram, se você, quem sabe, está vivendo situações desse sentido, vendido como escravo, se você, quem sabe, está sendo, tem lançado mentiras contra você, como foi com José, porque inventaram que ele havia morrido. Calma, você não precisa ir por Instagram, você não precisa ir, tem aquele versículo que fala que a boca fala do que está cheio o coração, amém? Eu creio que esse versículo de forma atualizada seria da seguinte forma, a pessoa posta daquilo que está cheio em seu coração. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É uma ferramenta excelente para evangelizarmos, pregar no evangelho, declararmos bênção. A gente vê isso acontecendo em muitos casos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez, um amigo, não congrega aqui, fizeram uma baita de uma injustiça com ele. E eu concordei que foi uma injustiça. A primeira vez que ele foi, ele botou um baita de um texto no Facebook. Eu disse, cara, por que você fez isso, cara? Não precisa fazer isso. Falei bem assim para ele. E ele disse, não, eu precisava colocar. Eu disse, cara, deixa Deus cuidar da injustiça que foi feita contra você. Deixa Deus cuidar. Tem coisas que eu não concordo de forma administrativa que está sendo feita aí. E como no meu coração eu gostaria de ir para as redes sociais, eu disse assim, cara, não vou. Segurar o meu coração. Segurar o meu coração. Sabe, a injustiça, ela quer nos desviar dos caminhos do Senhor. O propósito do diabo na vida de José era desviar José, porque se desviasse José, quando chegasse a época da escassez, como houve no Egito e no mundo todo, não teria quem sustentasse todo aquele povo em sabedoria. Então, para confirmar e encerrar essa ministração, a palavra de Deus fala em Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deixa eu dizer algo assim para você. Quando José sai e passa por toda essa trajetória, chega a ser governador do Egito, ele tem a oportunidade de se vingar dos irmãos. Ele tem a oportunidade. Os irmãos estão na frente dele, prostrados na frente dele, implorando por comida. Essa é a realidade. Ele até reluta dentro do coração dele, mas como ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, e ele não se deixou de se encher da injustiça, mas ele disse, não, eu vou me encher da justiça de Deus, e a palavra de Deus fala que aqueles que clamam pela justiça de Deus serão fartos. Agora o Senhor está me fazendo fartar da justiça que vem de Deus. Está se cumprindo cabalmente o primeiro, o segundo e tudo que o Senhor confirmou na minha vida, porque Ele prometeu e é Ele quem cumpre.
Eu não preciso colocar minha mão para mudar a trajetória dos planos de Deus. Eu só preciso deixar Deus fazer. E quem conhece a história sabe que ele auxilia não só os irmãos, pede para vir Benjamim, que ele não posso dizer, não, ele não conhecia, que é o filho mais novo, porque aí tinha outro filho mais novo. Ele pede para vir Benjamim. Ele dá de forma ríspida com os irmãos, mas depois eles se beijam, eles se abraçam. Ele pede para vir o pai dele, ele sustenta a família pelo todo o tempo de crise que surgiu, porque ele foi cheio da justiça de Deus e ele foi farto. E eu quero te dizer uma coisa: se você tem vivido injustiça, não deixa o teu coração cheio de indignação humana, não deixa o teu coração, os teus olhos sangrarem por vingança. Se enche da justiça de Deus, porque promessa de Deus é que você vai ser farto. Uma hora ou outra você vai ser farto. Você vai ser farto em nome de Jesus. Amém? Que nós como igreja, como irmãos, como família, estão tudo cantando ali. Amém? Diga assim comigo: Pai, nesta noite